Finalmente, contratamos um lateral esquerdo, barra zagueiro que pode atuar pela esquerda também, Luan Cândido. E a gente vai passar aqui toda a trajetória da carreira dele e as características. Já adianto, na teoria, pelo que ele já apresentou no Bragantino consistentemente em 2020, 21, 22, 23, 24, se você for pegar na média do que ele já apresentou, em tese é uma boa contratação e chega para ser titular absoluto no lugar de Kevson. Heitor, para a Série A é um ótimo nome, vem em baixa no Grêmio, tá muito mal. Mas olhando a projeção de futuro, até pensando no futuro de um projeto Série B, que não é muito palpável ainda, até porque ele chega por empréstimo do Bragantino, até para um projeto Série B você tentar ficar com ele para a próxima temporada é um bom nome. Não é um jogador ruim. Agora vem de uma péssima temporada no Grêmio. Aí, então, o que é que vai acontecer no futuro? Eu não tenho bola de cristal aqui não, meu amigo, para saber. Tem pontos positivos, muito mais do que os pontos negativos. Agora, os negativos são mais recentes. E isso causa um pouco mais de preocupação. Vamos para a informação, gente. Informação publicada aí pelo repórter Antônio, que lá atrás esquerdo Luan Cândido, de 24 anos, será jogador do Sport Clube do Recife. O atleta já está no CT para acertar os últimos detalhes e fazer os exames médicos. Ele estava no Grêmio e foi formado na base do Palmeiras, com passagens por Bragantino e RB Leipzig. Vamos passar aqui o contexto do Luan Cândido, tá? Eu vou trazer aqui um trechinho do canal Careca de Saber TV. Ele falou sobre o Luan Cândido lá atrás, no início da temporada. Vamos lá. Ele chegou no Grêmio, tá, Luan Cândido, no início do ano. O Luan Cândido talvez seja o zagueiro contratado para essa janela. O Grêmio ainda tá tentando trazer um zagueiro, tá? Mas tá tão difícil que talvez fique só para metade do ano e o Luan Cândido seja o zagueiro que o Quinteiros tanto tá pedindo. Só que se o Luan Cândido jogar na zaga, ele joga no lado esquerdo, que é canhoto. Com isso... E o Sport precisa, já que Chico saiu, só tem Ramon Menezes, não tem um reserva imediato para Ramon Menezes. Luan Cândido chega para cumprir essa lacuna. E na lateral esquerda tem Igor Cariús e Kevson. Porra, irmão. Se tu acha aí mesmo que Luan Cândido é pior do que Kevson, tu não sabe nada de futebol e tu nunca acompanhou o Luan Cândido na vida dele, pô. Ele teria que empurrar o Gemerson, que hoje joga no lado esquerdo, para a direita. Ele mexe na zaga. E aí, a zaga seria Luan Cândido e Gemerson? Ou o Gemerson sai da equipe para entrar o Luan Cândido e jogaria o Eli do lado dele? Então veja que se o Luan Cândido se tornar titular da zaga do Grêmio, ele vai mexer. Ele vai mexer, porque não tem, ele só joga no lado esquerdo, ele não joga do lado direito. E com isso tem que tirar o Gemerson e botar do lado direito, ou o Gemerson sai da equipe e fica o Eli, ou pode ser Gustavo Martins e Luan Cândido. Uma coisa é certa, o Luan Cândido vai mexer na zaga do Grêmio. Não tem como ele entrar no lugar do Eli e jogar o Gemerson na esquerda ali. O Gemerson vai ter que trocar o lado. Então mexe na zaga. E o Luan Cândido vem para ser testado na zaga também, pode ter certeza, tá? E aí, veja só, por que eu tô trazendo todo esse contexto? Se tu for ver agora os comentários dos gremistas na saída do Luan Cândido, os caras vão estar falando, eu pago Uber, horroroso, tá jogando nada, e por aí vai. Por que isso? Porque o Grêmio é um cemitério de jogadores. Contextualizando um pouco a carreira de Luan Cândido, tá, gente? Em tela aqui para vocês os números de Luan Cândido na carreira. Ele chegou ali basicamente no Red Bull Bragantino em 2020, né? 20 para 21. Fez 12 jogos em 20/21, em 21, 29, em 22, 49 jogos, em 23, 29 jogos, diminuiu mais a minutagem e a participação nos jogos, e em 2024, em 23 foi a temporada que o Bragantino conseguiu ali a vaga na Libertadores. Fez uma excelente campanha, foi pré-Libertadores, alguma coisa assim do tipo. E em 24, o Bragantino brigou para não cair até a última rodada. Não é à toa que precisou vencer do Criciúma, acabou goleando e ficando na Série A, acho que meteu 5-0 no Criciúma e ficou na 16ª colocação. No limite ali, irmão, no porteiro da zona, para escapar ali da Série B. E Luan Cândido teve 53 partidas disputadas, 4.215 minutos jogados, recorde na sua carreira. Irmão, ele saiu de 53 jogos, de 4.215 minutos jogados, para 3 partidas no Grêmio e 100 minutos disputados. É um absurdo, pô, é uma aberração. O Grêmio é um cemitério de jogador, pô. É a pior temporada na carreira de Luan Cândido. E aí fica a pergunta, em 2025, tá? Foi o que jogou menos partidas, né? E menos minutos jogados também em campo.
E aí fica a pergunta, por quê? Teve alguma questão de empresário? Ou ele não se cuidou fisicamente? Falam que ele tá um pouquinho acima do peso, não aguenta correr muito. Enfim, eu não sei, porque às vezes não tem muita explicação. Lucas Esteves chegou no Grêmio com o status do segundo melhor lateral esquerdo do último Brasileirão, de 24. Chegou em 25, banco do banco do banco do banco do banco, escanteado. Inclusive, Cândido é banco de Lucas Esteves, que tá mal no Grêmio. Aí, beleza, Wagner Leonardo chega no Grêmio em alta no Vitória. No Grêmio, rendendo abaixo. E isso acontece com vários jogadores. Tipo assim, o Grêmio é um cemitério de jogadores, pô. Então, por que Luan Cândido tá tão mal? Eu não sei, não vou negar. Eu não acompanhei Luan Cândido no Grêmio. Até porque ele jogou 3 jogos. Todos sendo reserva, basicamente. Jogando ali 40, 45 minutos, 10 minutos. Então, sim, um jogo na Copa do Brasil, um jogo na Sul-Americana e um jogo no Campeonato Gaúcho. Confesso que eu não acompanhei nenhum jogo de Cândido no Grêmio nessa temporada. Do que eu já acompanhei, na média, ele é muito melhor do que Igor Cariús. E é infinitamente melhor do que Kevson. Não tem comparação. O senhor Luan Cândido, na temporada 2022, jogando de lateral esquerdo, o cara fez 12 gols, meu amigo, na Série A e 2 assistências. Não é qualquer um que faz isso aí, não. Se ele fosse horroroso, ele não teria esses números, não, pô. Simples assim, ele não teria tantos números positivos. Não sei se foram 12 na Série A especificamente, mas na temporada ele marcou 12 gols e deu 2 assistências. Irmão, não é qualquer lateral que faz isso aí, não. É um cara que tem boa capacidade física, você vê que ele é forte fisicamente, é alto, tem mais de 1,85 de altura, tem 1,87 se eu não me engano. Por isso que ele também pode jogar de zagueiro pela esquerda, até porque ele é canhoto. É um jogador que chega forte no apoio também para finalizar bolas com muita força de longa distância. Cobra pênalti, cobra falta, irmão. Porra, se esse cara aqui não der certo aqui, meu irmão, é porque de fato ele tá num declínio absurdo na carreira por N fatores extracampo. Sei lá, se teve algum problema familiar, problema físico, que ele não tá se cuidando, por inúmero. Véi, na teoria, pelo que ele já apresentou, não dá pra você ter dúvidas de que ele é muito melhor do que Cariús, pegando a média da carreira dele na Série A. Ele jogou Série A, gente. Libertadores, Sul-Americana. Não é que ele jogou Série B e Série C, não. E ele já teve muitos minutos jogados e tem experiência e ainda é novo. Então, assim, em tese, esse tipo de contratação é que eu queria no início de julho, ou até no início do ano, né? Para disputar a posição com o Cariús. Em tese seria uma ótima peça, mas ele foi pro Grêmio. Por quê? Porque todo o mercado olhava ele com bons olhos. No final de 24, no final de 23. Agora em 25 ele tá apagadaço, tá sumido. Então, assim, aguardar. Eu vou ficar surpreso se ele for um jogador horroroso, uma nulidade. Inclusive, tá sem ritmo de jogo, verdade. Não pode jogar muitos minutos tão rapidamente assim. Bota ele titular contra o Vasco. No meu mundo ideal seria titular contra o Vasco, para tentar neutralizar Ryan. Mas não tem ritmo de jogo. Não jogou em 2025 ainda praticamente. Não jogou 100 minutos em 2025 é nada. Isso aí nada é a mesma coisa. É um tempão que não joga. Então assim, você pode estourar o jogador colocando ele para jogar 80, 90 minutos. Vai colocando ele aos poucos, beleza. Bota Kevson porque é o que tem para jogar 45 minutos. Bota Cândido para jogar os outros 45 minutos. Ou bota ele para jogar 25, 30 minutos. E aos poucos ir ganhando minutagem. Acho que é mais ou menos por aí. E para finalizar essa leitura inicial sobre Luan Cândido, vamos trazer aqui um comentário bem pertinente da trajetória de Luan Cândido antes de chegar no profissional do Bragantino. Antes disso, recado para vocês da Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Complementando tudo isso, tem um comentário aqui do torcedor do Palmeiras bem interessante. Gurizada, vou dar uma palhinha aqui do Luan Cândido para vocês conhecerem. Ele jogou na base do Palmeiras. Jogou na seleção sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Porra, irmão, se tu acha que esse jogador é horroroso pro esporte, pelo amor de Deus, o esporte é lanterna, bicho. Se destacou tanto que foi vendido pro RB Leipzig, da Alemanha. Mas como é uma franquia, eles emprestaram pro Bragantino, onde logo ele foi comprado. E aí sim, ele fez em 2022, ele fez 14 gols, deu 2 assistências em 50 jogos, como lateral.
fez 12 gols no Brasileirão desse mesmo ano. Bizarro, né? Foi 12 gols no Brasileirão mesmo. E por último, só um fato curioso, é que ele tem 100 partidas como lateral e 40 como zagueiro. O Grêmio pagou 5 milhões de dólares por ele, pelo que parece, né, na época. Na minha opinião, vai ser um ótimo jogador e farda como titular absoluto. Tipo assim, isso aqui foi 6 meses atrás. Meu irmão, o cara não desaprendeu a jogar 6 meses atrás pra cá, não, pô. Não faz sentido, pô. Pode ser aqui que ele chega e eu falo, meu amigo, tá horroroso. Tu já foi bom, mas tu tá no declínio. Beleza, pode ser que isso aconteça mesmo. Mas na teoria, para o que o Sport tem de carências no setor da zaga pela esquerda, no banco principalmente que não existe, e na lateral esquerda que é Kevson, irmão, é uma excelente contratação. Olhando a carência da gente, olhando o contexto do Luan Cândido e como ele vem mal no Grêmio, é uma boa aposta. A gente é lanterna, irmão. Tu quer esperar quem aqui? Sei lá, na lateral esquerda. Hakimi é na direita, né? Sei lá, acho que Hakimi é esquerda, tanto faz também. Tu vai esperar quem, irmão? Nuno Mendes, que é lateral esquerda, né? Hakimi é na direita mesmo. Nuno Mendes do PSG? Tu vai esperar quem, meu amigo? É o que dá pra trazer. E Luan Cândido não jogou nenhuma partida na Série A. Por isso que o Sport pode contratar outro jogador que foi inscrito no Campeonato Brasileiro com a camisa do Grêmio, mas que não chegou a atuar, tá? Pela competição. Pelo Grêmio, no caso, na competição. Bom, para finalizar, só uma palhinha aqui de Sport e Vasco. Eu até tava debatendo muito hoje em live sobre isso. Daqui a pouco eu vou trazer um outro vídeo sobre esse contexto aqui do Sport na Série A. Rapaziada, seguinte, próximo jogo contra o Vasco na Ilha do Retiro. Velho, cenário muito difícil, lógico que sim. O histórico do Sport contra o Vasco não é bom. Nos últimos 10 jogos a gente só ganhou 2. Um na Arena e um na Ilha lá em 2018. De resto a gente só toma trolha. O Vasco tem um elenco melhor do que o da gente. Tem o Ryan na ponta direita, tem o Verratti de centroavante, tem o Nuno Moreira na ponta esquerda, Coutinho na meiuca, Jair, Cauã, Barros na volância, são 2 bons volantes. Tem o Léo Jardim que é um excelente goleiro. Paulo Henrique não vai poder jogar, é desfalque. Isso é bom pra gente, porque Paulo Henrique foi um dos melhores laterais direitos da Série A no primeiro turno, tranquilamente. E foi convocado na pré-lista, né, de Carlo Ancelotti. Então, assim, ainda bem que Paulo Henrique não vai poder jogar. Porque ele e Ryan na direita é uma dupla infernal ali para você marcar e conseguem recompor bem na marcação. E aí Pumita deve assumir a titularidade ali no lugar de Paulo Henrique. Pumita é uma avenidazinha, não marca bem. Chega forte no apoio, mas não marca bem. Então é por ali que o Sport deve explorar. E além desse desfalque de Paulo Henrique não poder jogar, Tchê, um dos melhores jogadores do Vasco, também não vai poder jogar o próximo jogo agora contra o Sport na Ilha. Tá lesionado, vai ser preservado assim como o próprio Paulo Henrique. São 2 desfalques importantes para o Vasco que o Sport, não vou dizer que passa a ser favorito no jogo, porque o Vasco tem um elenco bem melhor, gente. Se a gente for fazer um mano a mano, é 8-3 pro Vasco, pô. Infelizmente. Mas assim, fator Ilha do Retiro, a gente tem que vencer. O problema é, Lucas Lima deve ser desfalque pro jogo contra o Vasco. Não treinou ontem e sentiu uma entorse no tornozelo. Então, provavelmente ele não joga. Quem deve assumir a titularidade, acredito que é Atencio, na meiuca. Derek Lacerda em tese volta. E aí você tem Kevson na lateral esquerda. E aí é outro buraco que o Sport tem. Agora vai ser suprido com o Luan Cândido, né? E no setor de segundo volante, o Sport precisa para ontem. Tá, adiante de tudo isso, a gente vai fazer um pré-jogo mais completo aqui no canal. O Sport vai ter que ganhar o jogo. Para ter um ânimo pro torcedor ainda ir pra Ilha do Retiro. E para o ânimo dos jogadores ainda ficar aceso nessa briga incessante, corrida maluca na briga para não cair. Tem que ganhar do Vasco, pô. Por quê? Porque o Vasco tá ali, ó, na 16ª colocação, no limite da zona. Ah, então, mas o Vasco tem um elenco muito melhor. Ah, mas não sei o que. Verdade. Apesar do Vasco ter um elenco melhor, o jogo por encaixe do Sport contra o Vasco pode funcionar. Como funcionou do Juventude contra o Vasco? As últimas 2 vitórias do Juventude no Alfredo Jaconi, uma delas foi contra o Vasco. 2-0. Um jogo de marcação. Bloco médio baixo, às vezes subia a marcação pressão. E o Juventude fazia jogadas em transição e funcionou. Fez um gol de pênalti com o Nenê, um outro gol com o Gabriel Talhari, venceu o jogo. E 2-0, sem sofrer muito. Sem sofrer muito susto. O Vasco é um time que gosta de ter posse de bola. Sair trabalhando ela desde o campo de defesa. E o Sport pode sim marcar forte e sair em transição para vencer o jogo na ilha. Até porque a lateral esquerda do Vasco é com Piton. Que beleza, muito melhor do que Kevson, mas ele não marca muito bem. E aí o Sport pode explorar o corredor pela direita e o corredor pela esquerda. São as fragilidades do Vasco, tá? Então assim, tem que vencer.
para ainda, como eu falei para vocês, ter ânimo para os próximos jogos, né? Para a sequência da Série A. Mesmo que perca pro Bragantino, pô, tem um jogo contra o Corinthians aí, pô, ganhou do Vasco, dá para ganhar do Corinthians para encostar um pouco mais no vice-lanterna pelo menos. Aí depois tem o Fortaleza e o Fluminense, um fora e um em casa, um confronto direto e um jogo contra o Fluminense que se o Sport conseguir pontuando bem minimamente, ainda vai ter ânimo para, pô, ganhar, tendo uma sequência boa aqui, a gente voltar um pouco pro campeonato. Mas ainda assim é uma espiral muito, mas muito difícil pra gente escapar da Série B, infelizmente. Foi tarde demais, basicamente, algumas movimentações do Sport, de treinador, de elenco, principalmente, tá? Bom, mas esse aqui é o apanhado geral, tá? A gente traz um pouco mais com profundidade análise de projeção, de rodada, de tabela nos próximos vídeos. Já trouxemos em live também. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.